Beleza. Então vamos fazer algumas aplicações, ó. Então, exemplos. Então vamos começar meio leve e a gente vai acelerando, tá? Então, ó, a gente tem uma montanha russa. Beleza, aí você tem aqui uma partícula no ponto A e ela vai chegar aqui no ponto B. Tá, esse programinha, às vezes ele corrige o meu círculo, às vezes não. Aí, agora corrigiu. Por quê? Corrigiu. Não corrigiu. Aí, agora tinha corrigido. Aí, beleza. Aí, ó, então vamos chamar esse aqui de ponto A e vou chamar esse aqui de ponto B. Tá, aí lá no ponto A eu vou colocar que ele tem, ó, uma velocidade inicial igual a 0, então eu estou deixando ele cair ali de cima. E ele tem aqui uma altura, ó, em relação a lá embaixo, de 45 metros. Beleza. Aí considerando então que não tem atrito, não tem nenhuma força a mais atuando, eu quero saber qual que é a velocidade dele no ponto B. Então com que velocidade que ele chega no ponto B? Vai ter uma velocidade aqui para a direita, né? Beleza, o que a gente vai fazer? Ó, então no movimento, o que fez ele cair? Claro que teve força normal também, mas no movimento, que força que atuou? Uma componente do peso, né? Aqui foi quase todo o peso, ó, mas tem um pedacinho aqui quase com um plano inclinado, né? Bem inclinado, mas é uma componente do peso. Mas é o peso, né? Então é uma força conservativa. Então eu posso fazer que a energia mecânica no ponto inicial, que no caso é o ponto A, ela é igual à energia mecânica no ponto final, no caso é o B. Beleza, o que é a energia mecânica? É a soma da energia cinética com a energia potencial. Tanto no ponto A quanto no ponto B, né? Ó, ECA mais o EPA é o ECB mais o EPB. Tudo agora que a gente for falar é o desenho que te mostra. Não existe mais nada decorado. Você percebeu que eu ensino a pensar, né? Você olhar para o desenho e você resolver. Não é nada de decorar, tá? Porque você já tem muita coisa para você estudar. Você tem muita matéria que já é decoreba, né? Uma que te faz você pensar e chegar na conclusão já te ajuda bastante. Então lá em cima, olha só o ponto inicial. Ele tem altura, né? A altura gera o quê? Uma energia potencial. E a velocidade dele tem? Não. Então a cinética vale 0. Então esse cara aqui você corta. O que mais? Lá embaixo, ele tem altura? Não. Ele tem mola? Não. Então ele não tem potencial, né? Ele vai ter só o quê? Só cinética. Vou substituir, só para a gente chegar em uma equação pronta, né? E quem tem tudo anotadinho vai ser até legal. Energia potencial no ponto A, mgh. Energia cinética no ponto B, mv² dividido por 2. Aí é a velocidade do B, né? Tá, você viu que ele não deu a massa, né? Se for conservativo, ó, a massa vai cortar. Mas se tiver a mola, não corta, tá? Porque a mola não depende da massa. Olha o que eu vou fazer, antes de substituir. Não tem um 2 dividindo? O 2 passa multiplicando. E não tem v ao quadrado? O que o quadrado faz? Passa dividindo. Se nesse instante você tiver o seu caderno fácil acesso, eu queria que você fosse para a parte de queda livre. E você verificasse a equação da velocidade final dele lá embaixo. Porque se você olhar agora, vai ter uma equação assim: V igual a GT. Vai ter uma V igual a raiz de 2GH. E vai ter uma igual H igual a GT² sobre 2, onde essa a gente isolou o tempo. Olha a segunda equação e olha que você acabou de chegar. É a mesma. Aí você fala assim, ué, mas a queda livre não é em linha reta? Sim. Aqui ele caiu fazendo uma curva esquisita. E daí? E daí que a força-peso é conservativa. E se ela é conservativa é porque não depende da trajetória. Então não interessa se ele cai em linha reta ou se ele faz 300 curvas. A velocidade dele lá embaixo é a mesma. A velocidade dele lá embaixo é a mesma. Eu não estou falando, eu não falei e eu não vou falar que o tempo é o mesmo. Tá? Porque o tempo vai depender se ele faz a curva ou não. Isso é meio lógico, né? Porque se ele caísse assim, ó, e se ele cair em linha reta, a velocidade dele lá embaixo é a mesma, beleza.
Só que o tempo é totalmente diferente, né? Aí daqui a pouco eu comento. Tem um nomezinho bem legal da gente saber. Mas bem difícil de falar também. Eu vou ter que enrolar a língua umas 30 vezes. Braquistocrona. Mas tá, depois a gente escreve ela e fica mais fácil de ler. Então, ó, essa daqui é a velocidade dele lá embaixo. Aí agora é só substituir, né? Vai arrumar? Eu não sei. Ele tem alguma coisa contra mim. Às vezes ele arruma. Vamos pegar o jeito desse negócio. Retângulo. Arruma. Ah, agora eu não quis arrumar. Ah, ele tá de brincadeira com a minha cara, né? Será que é porque tá tão feio que ele não tá reconhecendo? Ah, agora arrumou. Então tá aí. Aí se você quiser isolar, né? Então o VB. Se você quiser usar a tabela de Galileu também dá, né? Vai ser a raiz de 2 vezes 10 vezes 45. Isso aqui vai ficar 900 aqui dentro, né? Raiz de 900 dá 30 metros por segundo. Beleza? Sim. Tá. Vamos mais uma. Caso 2. Agora vamos fazer com uma molinha. Ele podia corrigir a reta também. Se ele corrigisse a reta ia ser perfeito, né? Mas já que ele não quer corrigir, então a reta eu me esforço. Enfim, vai, corrige a bolinha. Cara, por que você só faz quando você quer? Aí, boa. Tá, então ó, vamos colocar que tem uma massa aqui de 2 kg. Aí essa mola tem uma constante elástica de 1000 Newton por metro daí, né? Aí essa mola, ela foi puxada para trás uma certa deformação. Vou colocar que seja... Ah, só pra gente sofrer em conta, vai, 2 metros. Beleza. Aí aqui a gente tem, ó, uma continuação dessa pista. E depois essa pista sobe. Beleza, então vamos lá, ó. Eu quero calcular, então vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Eu quero calcular a velocidade dele no ponto B. Você vai corrigir? Não. Será que é porque quando toca em outro lugar? Deixa eu ver. Agora corrigiu. E eu quero saber a altura máxima que ele vai atingir. Aqui um ponto C. Então eu quero saber qual que é essa altura aqui que ele vai atingir. Aí no caso a altura máxima, né? Beleza, então mesma coisa, né? Ó, não tem força externa atuando, não tem atrito aqui, não tem resistência do ar, né? No movimento, quais foram as forças? Vai você sozinho aí. Tem força elástica no começo, sim, com certeza, né? Mas a força elástica é conservativa. O que mais? Depois tem o peso dele atuando para baixo, né? Aí como ele está subindo e o peso é para baixo, então o peso atua ao contrário, então ele sobe freando, beleza? Então vamos começar por partes. Então se é um sistema conservativo, a energia mecânica no ponto A, ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. No ponto A é energia cinética mais energia potencial. No ponto B, mesma coisa. O resto, desenho, é olhar para o desenho e resolver. O que ele tem no ponto A? Né? Você acabou de puxar a molinha ali para trás, você fez isso daqui. Você vai soltar ela, né? Se você vai soltar é porque a energia cinética dela é quanto? 0. Só que ela tem mola, então ela tem o quê? Ela tem potencial. Depois, ela vai ganhando velocidade. O ponto B tem mola? Não, já perdeu o contato com a mola, né? Tem altura? Não, então não tem altura. Pronto, agora é só a gente calcular, né? Então a potencial é kx² sobre 2, porque é potencial elástica, e a cinética é mv² sobre 2. Como ele foi criado, possivelmente deu uma raiz, tá? Mas lembra que raiz também é número. Os dois vão cortar. Os dois vão cortar, aí eu vou substituir. Então o K vale 1000. O X é 2, né? Só que é 2 ao quadrado. Aí isso aqui vai ser igual a massa dele, que é 4, vezes a velocidade dele naquele ponto que eu não faço ideia, né? Velocidade ao quadrado. Como que vai ficar? Ó, o 2 ao quadrado. Eu falei que a massa é 4? Não, estou chapado. A massa é 2, né? Aí. Então aqui vai ficar 1000 vezes 4 dá 4000, sobre 2 vai dar 2000. Então VB² é 2000
Então, o VB vai ser raiz de 2000, né? Raiz de 2000, fazendo uma conta de cabeça aqui, rapidamente, isso dá 44,7 metros por segundo. Eu queria fazer conta de cabeça que nem você faz, eu também. Agora ele não corrigiu. Eu ainda vou descobrir como funciona esse negócio. Aí. E agora, se for calcular no ponto C, você vai fazer a mesma coisa. Professor, eu começo do ponto A para o ponto C ou faço do B para o C? Tanto faz. Né? Se é conservativo, é em todos os pontos conservativos. Então, você pode fazer de A para C, você pode fazer de B para C. Você que escolhe. Tá? Eu vou fazer de B para C. Beleza? Eu estou escolhendo. Então, eu posso fazer que a energia mecânica no ponto B, ela se transforma em energia mecânica no ponto C. Beleza. Energia mecânica no ponto B. O que a gente tem? Cinética mais potencial. Vou ganhar uma etapazinha, tá? No ponto B já foi falado, que é o quê? Energia cinética. Só que no ponto C, olha lá em cima, que energia que ele vai ter? Se a altura máxima, porque ele subiu, parou lá em cima e depois ele vai descer de volta, né? Então, lá em cima não tem o quê? Não tem velocidade. Então vai ter só altura. Então vai ter o quê? Potencial. O resto é conta. Energia cinética, mv² sobre 2. Potencial, mgh. Consequentemente, massa vai embora, né? Velocidade ao quadrado, já temos, a velocidade ao quadrado é 2000. Não vou trabalhar com esse 44 esquisito aí não. Dividido por 2, isso aqui igual a 10 vezes a altura, né? Isso aqui corta, 200 sobre 2 dá 100 metros. Então ele vai subir uma altura aí equivalente a 100 metros. Será que você vai corrigir agora? Aí, corrigiu. Beleza? Tranquilo? Então tá aí dois exemplozinhos, um com só altura, um com mola, velocidade e altura. E pra gente fechar essa primeira parte, um que vem bastante, que até eu vou ter que falar um outro conceito, mas vamos falar sobre, também a montanha-russa. Só que daí agora, olha só, será que ele corrige? Torce pra corrigir. Corrige o meu círculo. Não, esse aí fica muito feio. Esse mereceu. Pronto. Então a gente tem o quê? A gente tem um looping. Beleza. Então olha só, aqui eu vou misturar com resultante centrípeta, tá? Vamos comentar sobre esse conceito aí. Então beleza, Então a gente tem um corpinho aqui, né? Ele tem lá uma certa massa. Aí eu quero que ele faça esse looping. Para ele fazer esse looping, ele tem que ter uma certa velocidade aqui em cima, né? Chamada velocidade o quê? Chamada velocidade mínima. Corrige. Por que você corrige de vez em quando? Beleza, então ele tem que ter aqui em cima, nesse ponto, vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Lá no ponto B, ele vai ter que ter uma velocidade mínima. Tá, como que a gente calcula a velocidade mínima? A gente vai fazer uma análise de forças, né? Você lembra que existe uma força que substitui todas, chamada força resultante. Ela não existe, não tem essa força aplicada, ela substitui e faz o papel de todo mundo ao mesmo tempo. Né? Parecido com aquele conceito de média lá que a gente falou na primeira aula. Mas, olha só, lá em cima, com a partícula lá em cima, quais são as forças que atuam sobre ela? Você tem peso vertical para baixo, né? E como ela está no teto, é porque ela tem o quê? Normal, né? Vertical para baixo também, perpendicular à superfície. Tá, você concorda que isso aqui é uma curva, né? Se é uma curva, é porque vai ter uma aceleração do tipo centrípeta, consequentemente vai ter que ter uma força resultante do tipo centrípeta. Então, a soma das forças que possuem a direção do centro é a resultante centrípeta. No caso, como elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu faço assim, normal mais o peso, isso aqui é resultante, então é massa vezes a aceleração. Só que a aceleração centrípeta ela é dada por v² dividido pelo raio.
Pronto. Agora, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou isolar a força normal. Então, M vai ficar igual a mv² sobre o raio menos o peso que passou para cá. Né? Então, menos mg. E mais uma só. Eu posso deixar a massa em evidência? Posso. Vai ficar a massa, que fica v² sobre raio menos a gravidade. Menos a gravidade. A gente falou na aula passada, né, de diferencial acelerado, lembra? Se é uma curva, tem uma aceleração, né? Quem está dentro do carrinho sente o quê? Sente uma oposta, né? Então é tipo assim, né? Ele tem uma aceleração centrípeta, mas olhando de dentro do carrinho, ele tem uma para fora, que a gente chama de centrífuga, né? Aí igualando essas duas, ele fica em equilíbrio, ele consegue fazer o looping, né? Se ele tiver menos, ele pode cair, se ele tiver mais, ele vai fazer o looping com mais força de contato com o chão, mas enfim. Olha só, ó. Vê se você concorda. Você está vendo que tem v² por r menos g? E esse g aqui vale 10, né? Imagina que essa razão aqui deu 15. Quanto que vai sobrar? 5 vezes a massa. Só que imagina que essa razão aqui deu 12. O que você fez? Você diminuiu a velocidade, né? Porque o raio é o looping, você vai mudar o looping. Aí fica 12 menos 10, dá quanto? 2. O que aconteceu? Quando você diminui a velocidade, você diminui a normal. O que é diminuir a normal? A normal não é a superfície? Sim. Se você diminui a normal, você diminui o contato com a superfície. Ou seja, você está quase desgrudando aqui do looping. Até que chega um ponto que você passa com 10 aqui, aí menos 10. Né? O que vai acontecer? Você tem uma normal igual a 0. Nesse ponto, você cai? Não. Se for exatamente isso, você não cai. Você quase caiu. Como que chama quase? Iminência, né? Você está na iminência de cair. Só que daí se você passa ali com 9, aí você não passou com 9. Você já caiu antes. Tá? Então se você igualar esses dois termos, você passa quase caindo, assim, desgrudando o pezinho do chão. Mas você passa. Então, a velocidade mínima é quando? É quando esses dois termos se igualam, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a velocidade mínima é quando v² sobre o raio, isso aqui se iguala à gravidade. Aí, se você quiser isolar, ó, quem que vai ser a velocidade mínima? Ela vai ser raiz, né, porque estava ao quadrado, de r e g. Conhecida aí nas bocas de fumo como raiz da identidade, né? Senhor, não entendi. Ah, que bom, vai ficar sem entender. Senhor, eu quero entender. RG, né, criatura? Ah... Que piada horrível. Vou até mudar o assunto. Será que vai corrigir? Não. Corrige. Não. Corrige. Ah, fala sério. Por que é só de vez em quando? Tá. Então essa é a velocidade mínima. O que a gente vai fazer agora? A gente sai aqui na análise de força e vai para a análise de energia. Né? Energia mecânica no ponto A, ela se iguala com energia mecânica do ponto B. Então, ó, se você abandonar o carrinho lá em cima, então vamos colocar aqui que você só soltou, brincando de Hot Wheels. Quem nunca, né? Lá em cima, o que ele tem? Ah, ele tem uma altura, né? Vamos colocar a altura mínima para eu soltar e ele conseguir fazer o looping, né? Para ele completar aquele looping de maneira inteira. Energia mecânica no ponto A. Posso fazer direto? O que ele tem? mgh. H-min, né? Isso vai ser igual energia mecânica no ponto B. O que ele tem no ponto B? Ah, ele tem mv² dividido por 2. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com o Cacarça. Nada a ver, nada a ver. Professor, o que você está falando? Ó, energia cinética mv² sobre 2. Força resultante centrípeta mv² sobre raio. É parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não vai confundir. É bem parecido, mas não vai confundir. E aí mais. Tem altura o ponto B? Sim ou não? Tem. Né? Qual que é a altura do ponto B? Se fosse até o centro do círculo, como chama o centro do círculo? A distância, né? Raio. Só que não tá só isso, né? Tem mais um raio para baixo. Tem um diâmetro, né? Então tem mais mg2r. Agora acabou, agora é continha, né? Então, ó, o que você pode fazer já? Massa já é, Elvis. O que mais? Vou só substituir, ó. G
vezes a altura min. Você vê que tem um quadradinho e eu estou escrevendo no meio, né? Sabe aquela pessoa teimosa? GH min igual a V quadrado, né? Quem que é a velocidade, não é? Raiz de RG, só que como ela tá ao quadrado, ó, esse termo, tô mostrando aqui, tá? Como eu tô aqui embaixo, vou fazer assim, ó, esse aqui em cima. Nossa, olha que sensacional isso. Então, ó, a velocidade ao quadrado vai ser RG dividido por 2 mais, né, 2RG. Certo? Beleza? O que eu posso cortar também? A gravidade, né? Se deixar cortar, aí cortou. Gravidade, gravidade e gravidade. No fim, quem que vai ser a altura mínima? A altura mínima é R sobre 2 mais 2Rs, ou seja, 2,5 raios. Então, para você brincar aí de Hot Wheels, você soltando o carrinho, não está jogando ele. Tem que ter uma altura aí que tenha 2,5 raio desse looping. O senhor tem que decorar? Claro que não, né? Ele pode colocar com a velocidade lá em cima, por exemplo. O que é importante? Saber analisar, né? De novo, eu não ensino a decorar nada, eu ensino você a analisar tudo do zero. Fechados? Deixa eu